turminha, beleza? Estamos de volta aqui para o nosso segundo round, nosso segundo turno da disciplina de Física. E agora a gente vai continuar a trabalhar o nosso tema de Fundamentos da Óptica Geométrica, tá? Então, no nosso primeiro horário, galerinha, a gente comentou sobre o campo visual de um espelho plano, que é toda uma região onde é possível formar imagens, certo? E que esse campo visual, ele é formado por raios refletidos periféricos a esse espelho plano. Então, os raios que incidem exatamente no limite do espelho plano e sofrem uma reflexão são esses raios periféricos, bom? E pegando os limites de cada lado do espelho, eu consigo formar toda uma região em que os objetos que estão inseridos ali, eu vou ter a formação da imagem deles no espelho, certo? Então, todo objeto que está dentro do campo visual do espelho vai ter a sua imagem produzida. Porém, os objetos que não possuem, não estão localizados dentro do campo visual de um espelho, eles não formarão imagens nesse espelho. Bom, o espelho não vai captar o objeto e nem formará a sua imagem. Continuando esse tema, jovens, a gente vai agora falar sobre ângulo entre espelhos, tá bom? Então, nesse caso aqui, meus queridos, eu vou conhecer o seguinte. Eu vou trabalhar com associação de espelhos. Eu vou unir dois espelhos diferentes e colocá-los em ângulos diferentes. Por exemplo, eu posso colocar aqui esse espelho 1, aqui é um espelho, tá, jovens? Ó, aqui é um espelho 1, e colocar ele junto com o espelho 2. Dependendo desse ângulo aqui, ó, dependendo de qual seja esse ângulo aqui, dependendo de quem seja esse ângulo aqui, esse ângulo entre os dois espelhos, eu vou ter várias imagens sendo formadas. Tá? Eu vou ter várias imagens sendo formadas. Nesse caso aí, o que a pessoa fez? Colocou dois espelhos formando um ângulo entre si e, através desse ângulo, eu consegui produzir 3 imagens. Aqui você tem o objeto, e aqui você tem a imagem 1, a imagem 2 e a imagem 3. Tá bom? Professor, como é que eu posso identificar esse número de imagens? É fácil. Olha a formulazinha aqui embaixo. A expressãozinha será essa aqui, ó. Será N sobre O igual a 360 sobre alfa menos 1. Tá? Menos 1. Então, repetindo. N sobre O é igual a 360 sobre alfa
de 360 sobre alfa, subtraído aí de menos 1. Subtrai de menos 1. Beleza? Então já vá anotando, ó. N sobre O é igual a 360 sobre alfa, subtraído aí de menos 1. Professor, quem é o N? O N faz o papel do número de imagens que vão ser formadas por esses espelhos. O O faz o papel do número de objetos que também estão sendo formados. Quer dizer que, na verdade, você vai utilizar esse objeto para formar as imagens. E o alfa é o ângulo entre os espelhos. Então, esse ângulo aqui entre os espelhos nós chamamos de alfa. Tá? Então, N sobre O é igual a 360 sobre alfa menos 1. Ok. Vamos fazer um exemplo, jovens? Vamos exemplificar esses conhecimentos? Você pode testar também em sala de aula agora, ou em casa, e verificar também essa questão dos ângulos. Quantos graus vão formar 3 imagens? Quantos graus vão formar 4 imagens? E assim por diante. Beleza? Show de bola, galerinha! Vamos lá, vamos exemplificar aqui nosso conteúdo. Mas antes, só analisar uma situação, tá? Só analisar uma situação. Quando eu tenho dois espelhos planos paralelos, aquela fórmula que eu mostrei, ela não vai dar um número correto. Não vai dar. Por quê? Porque quando dois espelhos são paralelos, você vai ter, na verdade, a formação de infinitas imagens. Quando dois espelhos são paralelos, dois espelhos planos paralelos, eles vão formar imagens infinitas. E essas imagens infinitas, elas podem ser enantiomorfas, ou seja, invertidas em relação ao objeto, ou podem ser imagens idênticas ao objeto. Você pode fazer isso também em casa, ou então na sala de aula.
Como é que eu posso fazer, professor? Bora lá. Você coloca aí 2 espelhos, né? Ou você pega aí um espelho e aí fica de frente a esse espelho. E um espelho atrás aí de vocês. Então você se coloca entre 2 espelhos e tenta filmar, tenta tirar uma foto entre esses 2 espelhos. O que você vai observar? Você vai observar que nesses espelhos você vai ter você como objeto, e aí você vai produzir imagens infinitas, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Você vai perceber o seguinte: as imagens que são ímpares, elas são quirais ou enantiomorfas. Lembra lá da química, né? O que são quirais? São cadeias carbônicas que são simétricas, só que inversas, né? Elas têm o mesmo número de carbonos, porém, elas são invertidas. Aqui nós chamamos de imagens enantiomorfas. E as pares, elas são idênticas aos objetos. Você percebe isso? A imagem 1, a primeira imagem, é como se eu estivesse vendo a mocinha de frente, né? É invertido em relação ao objeto, já que ela está de costas para mim, o objeto mocinha. A imagem 2 da mocinha, ela está de costas assim como o objeto. Já a imagem 3 está de frente. Então você observa que as imagens ímpares são invertidas e as imagens pares, elas são iguais ao objeto. Tá? Isso acontece quando você tem espelhos paralelos, ou seja, espelhos que estão 180 graus um em relação ao outro. Perfeito? Jovens, para analisar essa situação de forma matemática, a gente vai agora responder esse primeiro exemplo, tá? Exemplo número 1. Entre 2 espelhos planos que formam entre si um ângulo de 60 graus, é colocado um ponto luminoso. Olha só, um ponto luminoso seria o objeto. Então eu tenho um objeto apenas. Quantas imagens são formadas? Veja só. N é o que eu quero determinar quando eu tenho um ângulo alfa igual a 60 graus e eu tenho apenas um objeto. Beleza? Quero saber de vocês quantas imagens eu vou formar. Então eu substituo aqui na fórmula, né? N sobre O é igual a 360 sobre alfa menos 1. Galerinha, o N é que eu quero descobrir. O O vale 1. 360 sobre 60.
menos 1. Então ficaria n sobre 1 é igual a 36 sobre 6, porque eu cancelei aí 0 com 0, né? Então, 36 sobre 6 dá 6. Quando eu subtraio com 1, eu vou formar um n igual a 5, né? 5 imagens. Muito bem. Galerinha de São Pedro do Piauí participando. Acharam também 5 imagens. Meus parabéns. Show de bola, jovens. Eu vou dar 2 minutinhos para que vocês possam anotar, tá? Essa informação. E aí a gente volta já já. Vamos lá, jovens. Anotada a informação, né? Agora, meus queridos, vou querer saber dos senhores. Tá? Veja só. Veja só. 3 pessoas são colocadas entre 2 espelhos planos. Um observador consegue visualizar um total de 24 pessoas, levando em conta as pessoas e as imagens. Determine a angulação entre esses 2 espelhos. Galerinha, vamos lá. Eu tenho 3 pessoas. Então, essas 3 pessoas, galerinha, vão fazer o papel dos objetos. Vão ou não vão?
Sim ou não, jovens? Então eu tenho 3 objetos. Professor, qual o total de imagens que eu tenho? É só você analisar o seguinte. Eu tenho um total de 24 pessoas vistas. Porém, nem todas são imagens, porque ele está contando 24, levando em conta que algumas são pessoas e outras são imagens. No início da questão eu circulei ali, você tem 3 pessoas. Então, se você subtrair 24 menos 3, que são os objetos, você tem um total de 21 imagens. Sim ou não tem? Sim ou não? Tem ou não tem? Então você vai usar 21 como número de imagens. E eu quero descobrir qual é a angulação. Ou seja, qual é o ângulo entre esses dois espelhos. Tá? Vou deixar esse segundo exemplo para vocês. E aí eu já vou anotar aqui, ó. Olha a nossa expressãozinha. O que eu quero achar aqui, professor? O alfa, que é o ângulo entre os espelhos. Tá bom? Vou dar o timezinho de 2 minutos para vocês e a gente volta já. Vamos lá, galerinha, vamos lá. Continuando aqui, meus queridos. Vamos responder, então, essa situação. Vocês acharam quantos graus para esse ângulo entre os espelhos? Quantos graus? Conseguiram encontrar, jovens? O número que refere-se ao ângulo entre esses dois espelhos? Vamos lá. Substituir os valores. Como eu falei para vocês,
Ele disse que visualiza 24 pessoas. Porém, nem todas são o quê? Imagens. Porque ele está visualizando 24 pessoas, levando em conta que algumas são pessoas realmente, algumas são objetos e outras são imagens. Então, por isso que o número de imagens é 21, tá? Então, subtrai aí, jovens, 24 menos 3, que dá 21. E o número de objetos? São 3, né, professor? Sim, são 3. Jovens, fica então 360 sobre alfa menos 1. Ok? Dividindo, simplificando aqui, 21 com 3, dá uma divisão exata, né? Então, no numerador fica 7, no denominador fica 1. Então, você reescreve aqui, ó, 7 sobre 1 igual a 360 sobre alfa, né? Tudo isso subtraído de menos 1. Eu jogo esse menos 1 para o outro lado, então fica 8 igual a 360 sobre alfa, né? Sim ou não? E aí, meus queridos? Vou apagar essa parte aqui de cima, tá? Que é igual aqui a do outro lado. Então, o que eu faço? Esse menos 1 vai lá para o lado do 7. Então, fica 8, que eu somei. Já que ele era menos 1, foi para o outro lado, mudando o seu sinal, virando positivo. E aí fica 360 sobre alfa. Faço meio pelos extremos. Regrinha de 3 simples, né? Aqui embaixo tem 1 no denominador. Então, 1 vai multiplicando 360. E o alfa passa multiplicando o 8. 8 alfa é igual a 360. Se eu dividir 360 por 8, eu encontro uma divisão exata que dá 45 graus. Perfeito, jovens. 45 graus. Então, para encontrar 24, na verdade, 21 imagens, e eu consiga verificar, observar 24 pessoas, eu tenho que colocar os dois espelhos associados, formando um ângulo de 45 graus. Ok, jovens? Então, questãozinha aí top de associação de espelhos planos. Vamos entender agora, meus queridos, a situação em que eu vou observar a altura de uma imagem e vou analisar também a dimensão de um espelho. Como assim a dimensão, professor? O tamanho de um espelho para que eu forme essa imagem completa. Então, você quer comprar, você quer adquirir um espelho e você pede lá para o vendedor que você deseja um espelho que forme a sua imagem por completo. Olha, seu José, eu quero aqui comprar um espelho com o senhor que forme a minha imagem por completo. Aí o seu José vai ter que bater cabeça lá para encontrar um espelho na medida da sua imagem, né?
para que você consiga observar sua imagem por completo. O que o seu José tem que fazer? Ele vai verificar que esse espelho que você quer adquirir, ele tem que seguir esse padrão aqui. Para que forme uma imagem com a mesma altura que você tem, esse espelho ele tem que ser uma medida igual à sua altura dividida por 2. Então ele tem que ser igual à sua altura dividida por 2. Por exemplo, eu vou comprar para minha casa um espelho e eu chego lá para o vendedor que eu quero um espelho que forme a minha altura por completo. Eu, professor Caio, tenho 1,84 metros de altura. Me digam aí qual deve ser a altura desse espelho. Ou seja, qual deve ser a dimensão desse espelho? Se a minha altura total é de 1,84 metros. E aí, galerinha? Qual valor deve ser a dimensão desse espelho? Eu vou ter que dividir a minha altura por 2. Eu vou ter que dividir a minha altura por 2. Divide aí. 1,84 por 2. Quanto é que dá? 0,92. Ou seja, 92 centímetros. Perfeito. Então, esse espelho, ele tem que ter, no mínimo, 92 centímetros. Show de bola. Além disso, galerinha, não é em qualquer altura que eu posso colocar esse espelho. Não é qualquer altura que o suporte que segura esse espelho deve estar. Deve possuir, na verdade. Então, o espelho ele tem que estar a uma certa altura em relação ao solo. Essa altura eu estou chamando aqui de Y suporte, né? Y suporte. Professor, como é que eu calculo esse Y suporte? É pegando a distância do solo, ou seja,
dos meus pés, da palma dos meus pés, até a altura dos meus olhos. Beleza? Então eu vou encontrar então, por exemplo, se eu tenho aqui uma altura dos meus pés até os meus olhos, valendo aí 1,70 metros. Supondo aí que a altura dos meus pés até os meus olhos tem 1,70 metros. Qual seria então a altura do suporte que segura o espelho que eu comprei? Eu vou pegar essa distância que eu chamei aí de altura dos meus olhos e dividir por 2. Então, 1,70 dividido por 2 dá quanto, jovens? Dá, isso, 0,85. Né? 0,85. Então, eu divido esse valor por 2, eu encontro 0,85 metros ou 85 centímetros. Então, veja só, o meu espelho tem que ter, no mínimo, 92 centímetros e está a uma altura de 85 centímetros, tá? Aí eu consigo produzir a minha imagem toda se eu estiver diante desse espelho. Galerinha, mas eu também posso usar semelhança de triângulos, tá? Relacionando aí a altura de um objeto com essas dimensões do espelho. Vamos imaginar que eu queira descobrir a altura desse objeto. Vou chamar de HO. A altura de um objeto à frente de um espelho plano, eu estou chamando esse espelho plano de HE, a altura dele, não do suporte, mas sim da dimensão desse espelho. O tamanho desse espelho eu estou chamando de HE. Como é que eu faço para descobrir a altura do objeto? A altura da imagem, ela se mantém igual à altura do objeto, à frente de um espelho plano. Tá? E aí, o que eu vou observar? Que eu vou ter semelhança aqui de triângulos. Eu também posso analisar dessa maneira. Eu vou observar aqui um triângulo grande. E relacionar com um triângulo menor. O triângulo grande é o triângulo A', B', O. E o triângulo pequeno é o triângulo E, O, E'.
E aí você vai fazer uma semelhança de triângulos nesse caso. Veja só. A linha B' está para E'. São as bases do triângulo. Assim como PB seria essa distância aqui do triângulo grande, está para PF. Seria essa distância para o triângulo pequeno. Tá bom? Então aí, na verdade, eu só fiz uma semelhança de triângulos. Para quê? Para encontrar a altura do objeto ou a altura da imagem, para o caso de já ter a altura do espelho, né? O tamanho desse espelho. E a distância entre objeto e espelho, observador e espelho, imagem, observador. Tá bom? Jovens, a gente vai então finalizar o nosso encontro hoje, tá? Por hoje a gente finaliza esse encontro. Eu vou retornar todos esses temas no sábado, que nós teremos sábado letivo, tá? Eu espero a presença de todos vocês e a gente vai estar nesse sábado, dia 3 de setembro, analisando ainda mais essa temática de espelhos planos, tá bom? Ficamos por aqui, jovens, mas nos encontramos no sábado, beleza? Te encontro lá, até o próximo encontro e tchau, tchau. Boa noite a todos.